Voltamos então para o nosso segundo bloco. Pelo que eu vi, deu certo o vídeo, não falhou a minha voz, ainda bem, achei que estava com problema no meu computador já. Enfim, vamos voltar. Bom, e estávamos falando antes, então, sobre o mínimo existencial, né? E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que seria essa reserva do possível. Bom, tão certo, gente, quanto a gente dizer que a proteção e a efetivação de todos os direitos positivados na Constituição Federal acarreta custos econômicos, é também certo nós reconhecermos que, em se tratando dos direitos sociais, os gastos econômicos ficam ainda mais visíveis e mais dispendiosos. Por quê? Porque é justamente aqui que a gente tem aquela grande medida, né, das obrigações prestacionais, daquela obrigação de fazer do Estado, que são especialmente custosas quando destinadas à construção de instituições públicas, como, por exemplo, do sistema educacional, do sistema de segurança social, do sistema de saúde, certo? Então, construir hospitais, postos de saúde, escolas, contratar profissionais, enfim, são muito dispendiosos. A gente não tem como negar isso. E aí, essa dependência com relação aos recursos econômicos para efetivar os nossos direitos sociais faz com que a maior parte da doutrina defenda, então, que essas normas que consagram os direitos sociais assumam uma característica de normas programáticas. O que são normas programáticas? Que, então, elas dependem de uma formulação de políticas públicas para então se tornarem exigíveis, que é aquilo que a gente falou sobre a maioria dos direitos sociais, né, que eles não têm aplicabilidade imediata. Só que assim, reconhecendo que existe uma estreita e uma inequívoca ligação entre a realização dos direitos fundamentais sociais e essa realidade financeira, ou seja, para realizar precisa de formulação de política pública, mas a gente tem uma realidade financeira e econômica do nosso Estado enquanto poder público, é com a aceitação de que aceitando de que os recursos são escassos e as necessidades sociais são imensas, ou seja, para concretizar os direitos fundamentais, a gente precisa gastar, a realidade financeira do Estado não é boa, os recursos são escassos e as necessidades são imensas. Então, a gente passou a compreender que o Estado, quando ele tiver lá a tarefa de definir quais são as prioridades e determinar as suas políticas públicas de colocação, né, de distribuição das verbas que existem disponíveis, ele pode alegar essa cláusula da reserva do possível. Então, o que seria essa cláusula do reserva do possível? Uma limitação, uma imposição de limite jurídico-fática, ou seja, de lei e de fato, que pode ser apresentada pelos poderes públicos tanto em razão das restrições orçamentárias, né? Então, a gente não vai conseguir realizar em decorrência dessa restrição orçamentária, que vai impedir, então, da gente implementar esses direitos e ofertar todas as prestações materiais que as demandas exigem, quanto em virtude da incoerente prestação exigida pelo indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa precisa de um medicamento que é 50 mil reais por mês para que ele consiga fazer o tratamento correto. Ele mais, sei lá, 100 mil brasileiros. Como que o Estado vai conseguir pagar isso e mais toda a questão da saúde, enfim. Então, assim, essa limitação ela vem justamente por essa restrição orçamentária e também pela incoerência de algumas prestações que são exigidas pelos indivíduos. A reserva do possível, gente, ela vem lá do direito alemão também, assim como o mínimo existencial. Foi lá na década de 70, quando alguns estudantes que não foram admitidos nos cursos de medicina da Alemanha, eles vieram fazer reclamações no tribunal da Alemanha, né, daquele país, quanto ao número de vagas que eram dispostas, né, que eram disponibilizadas nos cursos superiores da Alemanha naquele período, da década de 70. Então, assim, os estudantes, eles alegaram no tribunal que eles tinham liberdade de escolher da profissão, certo? Era um direito deles. Só que, assim, eles não conseguiam exercer, porque eles queriam ser médicos, eles tinham liberdade de escolher ser médicos, mas eles não conseguiam acessar
porque existia um número limitado de vagas muito pequeno, certo? E eles não conseguiam fruir desse direito de liberdade de profissão. O Tribunal Constitucional da Alemanha, para solucionar essa situação, determinou, então, que o direito à prestação positiva, ou seja, que seria o aumento de número de vagas nas universidades, estava sujeito a uma reserva daquilo que é possível, ou seja, aquilo que seria razoável para o indivíduo exigir de maneira racional da sociedade. Não tem como exigir que tivessem, sei lá, 100 mil vagas por estado, entendem? O estado, ele tem que conseguir, o poder público, ele tem que conseguir prestar essa possibilidade da admissão no curso, né, a vaga, o ensino na medicina com excelência. Não adianta, então, abrir para milhares e não ter excelência naquela formação, certo? Então, assim, para que seja possível ter excelência, ele só consegue aquele número de vagas por ano. E isso é uma reserva do possível, que daí a despesa só consegue proporcionar aquilo lá, tá bem? Então, aqui para eles a reserva do possível seria aquilo que seria razoável de uma maneira racional para a sociedade, que tivessem tantos médicos formados por ano, uma média disso. Com relação à reserva do possível vindo aqui para o Brasil, ela se transformou na reserva do financeiramente possível. Porque aqui no Brasil se considerou que a insuficiência dos recursos públicos seria o limite para a efetivação dos direitos fundamentais. Não teria isso de analisar o que seria racional e tal, blá, blá. O que teria que se analisar assim, ó, se tem recurso, dá para fazer. Se não tem recurso, não tem como fazer. Então, a gente reserva para aquilo que é financeiramente possível. Essa teoria da reserva do possível no Brasil, ela se transformou numa leitura clássica a partir do autor Ingo Sarlet, acho que é assim que se fala o nome dele, Sarlet, que ele apresentou ela em 3 dimensões que essa teoria teria. Uma seria com relação à a efetiva disponibilidade fática dos recursos para uma efetivação dos direitos fundamentais sociais, uma disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda uma íntima conexão com a determinação das prioridades na alocação das receitas, a proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesse sentido, né, também na sua razoabilidade. Com relação àquela primeira dimensão, que seria da disponibilidade fática de recursos, tem que ser analisado não somente aquela única e aquela demanda individual, certo? Que é apresentada ao Estado, mas todas as demandas semelhantes. Então, tem que analisar a disponibilidade fática para todas as demandas. Se olhar só uma, né, seria possível, mas tem que olhar todas e aí, então, analisar todas como igualmente válidas e dignas de tutela. Não adianta olhar só para uma e não olhar para as outras. Esse cuidado é muito importante, especialmente quando a gente nota que o Poder Judiciário, ele tende a ser mais generoso quando realiza o que a gente chama de microjustiça, que verifica a possibilidade, essa microjustiça verifica a possibilidade de concretização da pretensão específica. Ela não mensura a macrojustiça, que seria a possibilidade de todos os demais indivíduos que, estando em posição juridicamente idêntica, pleitearem semelhante prestação. Como eu dei o exemplo agora, com relação a um medicamento custoso. O Estado, o Poder Executivo, por exemplo, não forneceu esse medicamento, e aí ele vai lá, entra no judiciário e ganha. Só que tem quantas pessoas a mais que também estariam na mesma posição que deveriam ganhar? Então, aqui o judiciário acaba analisando somente a microjustiça. Ela olha só para uma demanda, ela não olha para todas as semelhantes. Então, talvez por isso que foi negado, porque tinha várias pessoas precisando e o Estado não teria como pagar para todas, ok? Então, desconsiderando isso, o judiciário acaba comprometendo a igualdade, porque uma demanda seria atendida e as outras que são idênticas não. Ou comprometendo a estabilidade orçamentária, porque ele cria um precedente de atendimento, ou seja, o tal ganhou, então eu também tenho que ganhar.
que vai ser repetido, certo? Em diversas outras causas. Um entrou, ganhou, o outro vai entrar para ganhar, outro vai entrar para ganhar, e outro tem que ganhar porque todos somos todos iguais, ok? E aí vai trazendo maior carência de recursos. Não estou dizendo que isso é errado, tá, gente? Certo seria o Estado ter dinheiro para auxiliar todo mundo. Mas como a gente falou, os recursos são escassos e as demandas são inúmeras. Então, a gente, com relação, de maneira geral, a gente tem que estar sempre analisando a disponibilidade fática dos recursos. Tem que analisar tudo. Não basta olhar somente uma demanda, tá? Mas se vocês trabalharem no judiciário, vocês vão ter que olhar o caso concreto, né? Vocês vão ter que analisar que vocês estão analisando, que não está nos autos, não está no mundo. Vocês não vão ter culpa, né? Quando vocês forem juízes, promotores, etc. E advogados. Com relação à segunda dimensão, que seria relacionada à disponibilidade jurídica, o que tem que se verificar? Quais seriam os órgãos competentes para formular e efetivar essas políticas públicas e determinar as preferências que vão orientar os gastos públicos, estipulando quais seriam as prioridades. Então, por exemplo, com relação à saúde, a gente tem que analisar lá toda a organização do sistema de saúde. Então, a gente vai analisar quais são os órgãos que tem que formular e efetivar essas políticas públicas ali da saúde e vai determinar ali dentro quais seriam as preferências. Não, a gente tem preferência, então, para cirurgias de urgência, a gente tem preferência para quem está na UTI, a gente tem preferência para tratamento com câncer, entenderam? Seria mais ou menos isso com relação à reserva do possível. Então, assim, não é que vai deixar de ter assistência à saúde, mas primeiro a gente vai analisar de maneira geral todos os casos, depois a gente vai fazer uma relação dentro desses órgãos de quais situações que a gente faria como prioritária. Isso seria a reserva do possível. Então, nesse tópico relacionado à disponibilidade jurídica, surge uma discussão que é muito importante, que ela traz a possibilidade do controle judicial das políticas públicas. Quando isso? Quando os órgãos políticos, legislativo, executivo se manterem inertes, não cumprirem os seus deveres que são constitucionalmente postos e são a eles, né, que eles deveriam cumprir. Então, a gente discute aqui uma viabilidade do Poder Judiciário efetivar diretamente o acesso aos bens que o Estado, injusta e infundadamente, se recusa. Então, assim, porque está dizendo na reserva do possível que a gente tem que ver umas prioridades. Então, a gente não vai executar determinadas questões. Mas espera aí, está sendo bem justificado por que determinadas questões são prioridades e outras não? Então, aí, se o Estado não justificou direito, se foi algo infundado, o Poder Judiciário pode vir dizer assim, ó, meu querido, vamos agir. Isso aí tu tem que cumprir, tá? Isso aí não tá justificado, não me venha com essa de reserva do possível, tá? Tu tem que justificar direito o que tá acontecendo. Se não tá bem justificado é porque dá para cumprir, tem outra sacanagem aí atrás, tá bem? Bom, parte da doutrina reconhece que seria indevido o judiciário fazer isso, porque eles acham que ele estaria se metendo e controlando os outros poderes. E outra parte já acha que é válido, especialmente porque é uma violação, né, das determinações constitucionais, e aí ele tem sim que corrigir essas más escolhas orçamentárias e assegurar, fazer uma tentativa de assegurar as condições materiais essenciais a uma existência digna. Vejam vocês, no direito nada é unânime, tá, gente? Nada, 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 tudo depende. Vão se acostumando, se ainda já não se acostumaram, que na segunda fase já dá para muito se acostumar, né? Bom, e com relação ali à terceira dimensão, que seria pertinente a proporcionalidade da prestação invocada e a razoabilidade da mesma ser pleiteada pelo Estado, a gente tem então como necessário adequar a pretensão individual às reservas orçamentárias. Então tem que ter uma adequação. Se for adequado, ok. Se não, espera, ok? Então, assim, a efetivação e a realização dos direitos sociais dependeria da existência simultânea desses dois requisitos: a razoabilidade da pretensão individual, social, deduzida em face do poder público, e a existência de disponibilidade financeira para tornar efetiva a prestação positiva que está sendo reclamada para o Estado, tá? Muito importante, gente. O Estado, o poder público, ele não pode ficar alegando
a cláusula da reserva do possível para como fundamento para frustrar e inviabilizar a implementação das políticas públicas que são definidas pela Constituição, tá? Não é simplesmente assim, não, ó, estamos dentro da reserva do possível, a gente não vai fazer isso porque a gente está na reserva do possível para aquelas lá e blá, blá, blá. Tem que ser justificado, o motivo tem que ser justo, tem que ser objetivamente verificável. Não estamos cumprindo por isso, ó, claramente para toda a sociedade, certo? Ela não vai poder ser alegada para o Estado simplesmente se exonerar do cumprimento das suas obrigações, que estão firmadas lá no texto constitucional. Especialmente, gente, porque isso pode acabar se transformando numa aniquilação dos nossos direitos constitucionais. E aí, lembra que a gente falou que com relação aos direitos sociais era muito importante a gente verificar a questão da vedação do retrocesso? A vedação do retrocesso não é somente retirar direitos da Constituição, é mitigar a sua execução também, tá? Então tem que ser sempre muito bem fundamentado, tá? Não basta alegar a reserva do possível. E por fim, mais uma vez, nos encontramos aqui com uma divergência doutrinária, que é com relação à possibilidade do poder público alegar essa cláusula da reserva do possível, com relação aos direitos mais básicos, que seriam aqueles do mínimo existencial. Se o Estado pode ou não alegar reserva do possível também para esses. Tem gente lá que diz que não, tem gente lá que diz que sim. Enfim. Bom, minha opinião particular, não tem que alegar reserva do possível com relação a direitos fundamentais. Mas, volto a dizer, sei que os recursos são escassos, então a gente tem que ponderar. Então vamos tentar assim, aqui, hoje a gente aplica mais aqui, amanhã a gente aplica mais aqui, entendeu? Então vai indo e vai garantindo aos pouquinhos. Enfim, mas é uma opinião particular minha de professora, não cai na prova a minha opinião pessoal. Aí a gente entra na classificação dos nossos direitos sociais para a gente poder analisar um a um nossos lindos. Então, assim, existe uma amplitude dos direitos sociais, né? Vocês já viram isso, vocês viram que existe uma amplitude dos direitos individuais também, e também acontece com os direitos sociais. Então, além do que está lá no capítulo 2, do título 2 da Constituição Federal, ou seja, do 6º ao 11, a gente também tem outros dispositivos na Constituição, que eu já comentei para vocês, como, por exemplo, lá no título 8 da Ordem Social, tá? Que fala sobre as questões da saúde, seguridade social, previdência social, etc. Assistência social e tal. Então, é uma classificação. Então, eles são muito amplos e por isso que a gente faz uma classificação. Quer dizer para vocês que a classificação que eu trouxe foi a que eu mais encontrei nas obras que eu estudei para a aula de hoje, nossa, tá? Existem outras classificações. Claro, eu acabei de falar que no direito nada é unânime. Mas essa aqui, para mim, então, foi a que mais teve abrangência, por isso que eu estou trazendo para vocês. Então, os direitos sociais, eles se classificam pelas seguintes categorias. Os direitos sociais dos trabalhadores, que podem ser subdivididos em individuais e coletivos. Os direitos sociais de seguridade social, onde a doutrina vai destacar os direitos sociais da seguridade social que envolvem o direito à saúde, a previdência social e a assistência social. Os direitos sociais de natureza econômica, os direitos sociais relativos à educação, à cultura e ao desporto, que é o esporte, e os de segurança. Bom, vamos abrir a nossa Constituição. Olha aqui, igual. Vamos abrir a nossa Constituição, gente. Deixa eu falar para vocês. Essa Constituição aqui, eu solicitei lá na Câmara dos Deputados. Eu não sei se ainda existe isso, mas se vocês... No Senado Federal, não na Câmara dos Deputados. Mas se vocês solicitassem, o senador manda por correio de graça. Dei uma pesquisada na internet se isso ainda existe, tá, gente? Faz tempo que eu fiz isso. Foi lá por 2013, 2014, enfim. Mas essa Constituição, então, eu ganhei do Senado. Que legal, né? Foi do senador Renan Calheiros. Não tão legal, mas tudo bem. Vamos lá, então. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, vamos lá. O artigo 6º, como a gente falou, ele não tem incisos, não tem parágrafos, não tem alíneas. Então, ele está genericamente aqui falando de cada um desses direitos, certo?
O único que traz bastante questões sobre o direito é o direito ao trabalho, que do artigo 7º ao 11 do capítulo 2 é só sobre o direito do trabalho, certo? Então, esse aqui é o único que está nesse capítulo bem escritinho, bem definido. Os demais, a maioria se encontram ao longo da Constituição. No mais, legislação infraconstitucional, etc., como que fica a sua implementação, tá? Bom, então eu trouxe aqui para vocês, bem separadinho, quais que seriam os direitos sociais do artigo 6º. A gente diz que são 12, se vocês contarem aqui tem 11, mas a proteção à maternidade e à infância fica 2, proteção à maternidade e proteção à infância. Então são 12 direitos sociais que estão na Constituição Federal, no artigo 6º, como os direitos sociais por excelência, né, que são aqueles básicos: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, que é a assistência social. Bom, com relação aos 5 primeiros, eles são muito citados em provas, então por isso que eu trouxe aqui como é que eu vou falar? Tipo uma palavra-chave para vocês lembrarem, que seria metas: moradia, educação, trabalho, alimentação e saúde. Beleza? Aí para os concurseiros de plantão, fica aí uma diquinha da professora. Bom, vamos começar então? Vamos falar de cada um dos nossos direitos? Vamos entender os nossos direitos? Vamos entender como que esses direitos sociais são aplicados? Vamos. Primeiro de todos, gente, é o direito à educação. Tá lá no artigo 6º, são direitos sociais, educação, tal, no caput, então. Tá lá nos artigos 205 a 214 da Constituição Federal, tem uma seção especial só para a educação, e muitas pessoas entendem que a cultura e o esporte também estão incluídas aqui na educação, porque lá nas aulas a gente aprende sobre cultura, lá nas aulas a gente pratica esporte, certo? Então teria mais artigos aí, mas a princípio uma seção somente para a educação, tá lá dos artigos 205 a 214. Vamos lá dar uma olhadinha depois, tá? E também nós temos outras leis infraconstitucionais que elas também ajudam a efetivar esse direito fundamental. Uma delas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei número 9.394 de 1996, importantíssima, porque é ela que traz a nível federal, que é uma das competências da União, então trazer essa regulamentação a nível nacional de como que vai ser passado o ensino para todas as pessoas. Por quê? Não pode no sul ser de um jeito e no nordeste de outro, certo? Se eu sair daqui e for lá para o nordeste morar e exercer uma profissão lá, o meu ensino tem que ter sido igual, certo? Não pode ter diferenciação. Então, as diretrizes e bases da educação são essenciais com relação ao direito à educação, o direito fundamental à educação. Gente, não preciso nem discutir que o direito à educação é importantíssimo para a concretização dos valores que são protegidos pela Constituição, principalmente para a construção de um patamar mínimo de dignidade para os cidadãos, certo? Gente, se não fosse a educação, vocês saberiam o que vocês estão sabendo neste momento? A escola, ela passa bastante desses direitos, mas a gente acaba se apegando mais mesmo quando a gente vai crescendo, né? Mas se não for o ensino, se não for a educação, como que a gente vai saber desses direitos que a gente tem? Se ninguém ensinar pra gente, como é que a gente vai ficar sabendo, certo? A lei é tão difícil de ler, não é mesmo? É tão complicada de ler. Quem é do direito já se complica, imagina quem não é. Então, como que a gente ia ter isso? Através do ensino. Então, é através do ensino que a gente concretiza todos esses valores que a Constituição tem por nós. E é importante porque é através da educação que permite nosso desenvolvimento como indivíduos para exercer a cidadania. Tem, por exemplo, analfabetos não votam. É a educação que prepara e qualifica para o trabalho. Olha aí vocês, ó, na faculdade de Direito, certo? Conseguiram concluir o ensino infantil, fundamental, médio, e aí agora passaram no vestibular, estão dentro do ensino superior, né? Então, assim, olha aí vocês exercendo, se qualificando para o trabalho de vocês. É a educação que informa para as nossas escolhas filosóficas e políticas, certo? Se você não estuda, se você não entende, como é que você vai se posicionar politicamente? É a educação que ensina a proteger a nossa saúde, né? O uso de preservativo, de medicamento, com relação a, enfim,
diversas questões. E também para atuar em prol do meio ambiente. Se eu não tiver educação, como é que eu sei que eu não tenho que jogar lixo na rua? Se eu não tiver um ensino, como é que eu sei como tratar uma água, certo? Então, assim, é a educação que vai capacitar a gente para exercitar todas essas liberdades que a Constituição nos dá, ok? E lá no artigo 205 fala que a educação é um direito de todos e um dever da família e do Estado. Vamos abrir o artigo 205? Lá fala o seguinte, que a educação é um direito de todos, ou seja, universal, ok? Então, se tiver estrangeiros, tem direito à educação aqui, especialmente os residentes, sim. E um dever do Estado e da família, ó o partilhamento. Será promovida e incentivada a colaboração da sociedade, ó o partilhamento. Então, todo mundo tem que trabalhar para que o direito fundamental à educação seja garantido, tá bom? Então, a sociedade tem que colaborar, tem que informar que tem que precisar de escola em tal região, que tal escola está precária, que precisa de profissional. O Estado tem que construir escola, tem que contratar profissional, tem que garantir alimentação, transporte, etc. A família tem que matricular os seus filhos, obrigatoriamente tem que mantê-los na educação básica, dos 4 aos 17 anos, certo? Então, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nós três juntos vamos visar o pleno desenvolvimento da pessoa e preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, quanto dever do Estado, né, já que é um dever do Estado e da família, a educação ela tem que ser prestada em todas as entidades da federação. Então, todos os entes da federação, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios, eles têm que organizar seus sistemas de ensino em regime de colaboração, tá bem? De modo, então, que a gente vai assegurar a universalização do ensino obrigatório. A União tem por competência organizar o Sistema Federal de Ensino dos Territórios, lembra lá da lei, das diretrizes e bases da educação? É a União que tem que formular essa lei, tá? Tem que atualizar, enfim, editar nova. E o financiamento das instituições de ensino público federal, como, por exemplo, a UFSC, que a gente tem aqui em Florianópolis, e o exercício em matéria educacional de função de redistributiva e supletiva, ou seja, se precisar, né, de maneira supletiva, garantir essa igualdade de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade no ensino, gente. Não basta, aqui ser de um jeito e lá outro. Todo mundo tem que ter um padrão mínimo de qualidade, tá bem? Não é porque é escola pública, não é porque é faculdade pública, que pode ser de qualquer jeito. E ela também tem, a União, como enquanto dever, que é aplicar nunca menos de, no mínimo, 18% da sua receita resultante de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Os estados e o Distrito Federal, eles têm que atuar prioritariamente no ensino fundamental e no médio, e os municípios prioritariamente no fundamental e na educação infantil. Tanto os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm que aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos compreendida para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a União, 18%, estados, Distrito Federal e municípios, 25%, para manter cada uma dos ensinos. A União vai organizar o Sistema Federal de Ensino, vai financiar as instituições de ensino pública federal, ou seja, não vai vir do Estado, que tá, a UFSC, por exemplo, é bancada pela União, não pelo Estado de Santa Catarina, é mais ou menos isso. E também, se precisar, uma função supletiva, né, de auxílio aí nessas distribuições de ensino fundamental, médio e educação infantil. E o Estado e o Distrito Federal vão se preocupar com o ensino fundamental e o médio, e o município do fundamental e o infantil. O fundamental, então, ele tem uma solidariedade entre o Estado e o município, ok? E eles têm, sim, que aplicar no mínimo 25% da receita de impostos para a manutenção desse direito. Então, aqui um quadro resumo para vocês com relação à distribuição dos ensinos fundamental, médio e infantil com relação aos estados, Distrito Federal e município. Eu botei distritos federais. Distrito Federal é só um. Distrito Federal. Depois eu arrumo, tá? Deixa eu até anotar aqui. Distritos federais. Bom, essa tabelinha aqui é só para vocês
fazerem um mapa mental sobre essa distribuição, tá? Ah, professora, mas a União? Acabei de falar. A União ela vai fazer a legislação, a organização, vai auxiliar com valores e também supletivamente no que for necessário com relação a alguma falta aqui deles, tá? Bom, quais são as garantias constitucionais com relação ao direito à educação? Tá lá no artigo 208 da Constituição Federal. Abram lá depois, tá? Então, o que é garantida? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que dela não tiveram acesso na idade própria. Bom, vamos lá primeiro. O que é educação básica? Educação básica, o ensino do Brasil é dividido em educação básica e educação superior. A educação superior é a faculdade, né? E a educação básica é o infantil, o fundamental e o médio, ok? Então, toda essa parte de infantil, fundamental e médio faz parte da educação básica. Quando vocês ouvirem isso, vocês já sabem que estão fazendo parte da educação básica. Ela é obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos. Então, quem necessitar, quem não puder pagar uma escola particular, né? É direito de todos a escola pública, tá? Mas aí as pessoas podem optar pela escola particular. Então, todos que quiserem, o Estado tem que dar a escola. Por exemplo, se não existisse escola particular, o Estado tinha que dar a escola para todo mundo, tá? E de maneira gratuita e obrigatória. Dos 4 aos 17 anos, tem que estar na escola. Se não tiver na escola, os pais são responsabilizados. Se não tiver na escola por culpa do Estado, o Estado é responsabilizado, tá? Então, tem que estar na escola. Ah, professora, mas e um adolescente que comete ato infracional e está cumprindo medida socioeducativa com restrição de liberdade? Bom, vai ter um educador que vai lá ou ele vai sair para ir para a escola. Dos 4 aos 17 anos tem que estar na escola, gente. Não tem não estar, é obrigatório, tá bom? Então, se vocês verem uma criança ou adolescente fora da escola, evadido da escola, denunciem. Liguem para o conselho tutelar, tá bem? Uma criança, no meio da tarde, pedindo dinheiro na sinaleira, devia estar na escola, liga para o conselho tutelar, tá? Que ele vai atrás da família das crianças para ver o que está acontecendo, porque tem que estar na escola. Esse acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo, que pode ser invocado, então, no Poder Judiciário. O que isso quer dizer? Não tem vaga e eu preciso de vaga para o meu filho. Eu posso lá acionar o Judiciário e o Poder Público é obrigado a encontrar uma vaga para o meu filho, tá bem? Ele tem que fazer a oferta regular do ensino, tem que se responsabilizar, tá bem? Outra garantia constitucional é a progressiva universalização do ensino médio e gratuito, ou seja, né, que todos tenham acesso ao ensino médio. Muita gente, especialmente dos nossos pais para trás, nossos avós e tal, fizeram só o fundamental. Muitos. Por isso que está aqui como garantia, certo? Essa universalização do ensino médio gratuito também, uma época era pago, né? Só se fazia o fundamental gratuito. Por isso. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, vamos começar com a expressão constitucional aos portadores de deficiência, que está aqui cortada. Gente, essa expressão, ela é completamente errada, tá? A partir do momento que veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa expressão foi vista como errada, ela não deve ser mais utilizada. As pessoas não portam deficiência, ok? Elas não carregam deficiência porque elas querem, elas não estão portando. Elas são pessoas com deficiência, ok? Não tem que ter uma expressão para isso diferenciada, tá? Ainda não está atualizada na Constituição, ainda não está atualizada em milhares de leis, mas após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa expressão ficou como errada, tá? Então, não utilizem. E se vocês verem alguém utilizando, corrijam com delicadeza, tá? Pessoa com deficiência. Então, atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha que incrível aqui entrando o princípio da igualdade. Gente, até pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência, dependendo de qual era a sua deficiência, não podiam estudar na rede regular de ensino. E aí, sabe o que acontecia? A gente excluía cada vez mais essas pessoas. Por quê? Bom, eu criança,
convivo com outras crianças que não têm deficiência. Um dia, eu lá adolescente, me deparo com uma pessoa com alguma deficiência, digamos assim, mental. O que eu vou dizer? Que eu sou normal e a pessoa não é. Outra expressão horrível. Chamar as pessoas que não têm deficiência de normais e as pessoas com deficiência de anormais. Horrível, gente. Todos somos normais. Umas possuem deficiência e as outras não, ok? E aí, outra questão, eu tô lá com a minha empresa e aí vem uma pessoa com síndrome de Down me pedir um emprego. E aí, eu não convivi com uma pessoa com síndrome de Down, eu não sei quais são as capacidades, não sei nada, eu nunca nem vi essa pessoa diferente, certo? Pra mim. E não convivi. Eles foram excluídos. E aí, como é que eu vou contratar? Eu vou ter medo? Óbvio. É desconhecido, a gente tem medo do que a gente desconhece. E aí, gente, a gente acabou fazendo com que essas pessoas fossem cada vez mais excluídas. Cada vez mais excluídas. Justamente por esse crescimento distante, por esse crescimento sem conhecimento. Se você estuda ao lado de uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, que não é cadeirante, a expressão correta, uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, você vai compreender que ela possui dificuldades, às vezes, de chegar na sala e a cadeira está junto com a carteira. Então, você vai ver que a escola precisava se preparar já com uma carteira especial. E aí, você já vai se ligar como a importância de um restaurante ter uma mesa assim, a importância de um cinema ter um espaço assim, a importância de, enfim, um ônibus ter um espaço assim, ok? Você já vai criando, você vai crescendo com essa forma de pensar. Você vai ver que para passar pela porta, você vai ver que precisa de uma rampa, enfim, é seu amiguinho, vocês estão juntos, vocês querem fazer as coisas juntos, e aí você vai lidando com aquelas dificuldades e aprendendo as necessidades. Nós vamos nos tornando seres humanos melhores, né? Porque nem as nossas calçadas são preparadas para uma pessoa com deficiência passar. Ou elas são minúsculas, ou elas são quebradas, ou elas não têm os indicadores, por exemplo, as pessoas com deficiência visual, né, conseguirem andar nelas. Enfim, nossas sinaleiras não são preparadas, nossas faixas de pedestres das pessoas não são preparadas a esperarem, não tem paciência de esperar uma pessoa com deficiência passar. Por quê? Porque a gente tem uma exclusão, eles lá e nós aqui. Eu não tenho problema nenhum, então eu quero ir, eu quero seguir, eu quero fazer, não importa como tá, vou fazer de jeito mais barato e o resto que se exploda, né? Porque a minoria precisa. Olha que horrível isso, gente. Então, enfim, essa oferta junto à rede regular de ensino auxilia nessa inclusão, para a gente crescer com essas diferenças e aprender com elas, nos tornarmos pessoas melhores, tá? E aí, antes as pessoas eram sempre excluídas, independente do nível de dificuldade. O que a gente tem que entender? Que algumas deficiências exigem sim que a gente precise de uma educação em outra forma que não a regular de ensino, que seria uma especial, certo? Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência mental muito avançada, que não consegue compreender as coisas que a professora no ensino regular fala, precisa de desenhinhos, precisa de mímicas, precisa de formas de interação, e aí não teria como ele acompanhar os coleguinhas, certo? Nem se tem uma professora a mais, uma professora auxiliando, tá? Auxiliando. Então, assim, infelizmente, essas pessoas ainda precisam, então, de uma rede especial de ensino, ok? Então, assim, aquelas que têm um nível muito avançado de deficiência. Fora isso, sendo possível, tem que estar junto. E aí, para as pessoas que estão junto na rede regular de ensino, se for necessário, vai ter um atendimento especial especializado. Olha, vocês lembram das professoras auxiliares? Que veio surgindo com o tempo, os professores auxiliares são para isso. Se tiver um aluno com deficiência, ela está ali para auxiliar, enquanto a professora principal, digamos assim, está lá ministrando conteúdo, ela vai ali auxiliando nas dificuldades que ele tem, para ele conseguir acompanhar a turma e ter uma vida igual de todo mundo, ok? Bom, outra garantia constitucional é a educação infantil, que é dos municípios, lembram? Que é a responsabilidade dos municípios, que é em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Importante. A obrigação da matrícula, lembra que eu falei lá no primeiro inciso, é dos 4 aos 17 anos, é obrigatório dos 4 aos 17 anos. A creche para a escola é facultativa até os 4 anos, tá bem?
Então, assim, até os 4 anos, os pais podem, os tutores, os curadores, enfim, os guardiões, podem ou não colocar a criança na creche, na pré-escola. A partir disso, não tem mais o que optar, tem que colocar, tá? Mas antes disso, o município, então, ele oferta a opção de creche. Muitos pais não conseguem ficar em casa com seus filhos, certo? Então, tem que ter um ambiente educacional para que eles estejam, certo? Então, essa é a ideia. Então, se todos os pais precisarem do nosso município, o Estado tem que ter creche para todo mundo, tá? E, se não, então, para aqueles que necessitam, o município tem que prestar esse auxílio, tá? Então, por isso que muitas vezes vocês veem na televisão que estão falando que não tem vaga na creche, tal. A briga é com o município, ele tem que abrir outra vaga ou abrir outra creche, tá bem? Para resolver ali a demanda. E aí, a educação infantil vai até os 5 anos. Então, apenas 1 ano, que é a pré-escola, que é obrigatório. Os outros 4 anos não são obrigatórios, que são creche e outra fase da pré-escola. Deixa eu lembrar se tinha mais... Ah, tá. Muito importante aqui a leitura da lei, da leitura literal da lei. Olha só, aqui tá falando que a educação infantil em creche para escola é para as crianças de até 5 anos de idade. Até 5 anos de idade é um limite máximo de possibilidade de colocação dessas crianças na creche, na pré-escola, tá? Depois já vai para o ensino fundamental. Tem um mínimo? Não tem. Houve um caso aqui em Santa Catarina de uma mãe que ela era uma profissional autônoma, ela precisava trabalhar, ela estava sozinha, infelizmente o genitor não auxiliou, não tinha outro familiar que cuidasse, ela precisava trabalhar, precisava de dinheiro para se sustentar e sustentar a criança. E aí, quando deu 1 semana do nascimento, ela voltou a trabalhar e colocou a criança na creche. E o pessoal da creche disse, opa, peraí, mas uma criança tão novinha, ainda tão dependente, não dá para deixar aqui. Ela disse, gente, eu preciso deixar, preciso trabalhar. E aí, eles não aceitaram e ela entrou judicialmente. E o que está escrito na lei? Até 5 anos de idade. Não é dos 6 meses aos 5 anos. Até 5 anos de idade. Se a criança nascer com 0 dias de vida e já quiser colocar na creche, o pessoal da creche tem que aceitar, tá bem? É assim que está na lei. Bom, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inclusive, isso me fez lembrar de uma coisa que eu não falei. Aqui no primeiro inciso, fala garantida a todos que não tiveram acesso na idade própria. Olha só, muita gente não teve acesso à educação na idade própria. Falei dos nossos pais, nossos avós, que muitos foram só até o ensino fundamental e tal, e olha lá. Bom, aqueles que não tiveram acesso na idade própria até os 17 anos, o Estado, ele tem sim que ofertar gratuitamente a educação, que a gente chamava de supletivo, certo? Para essas pessoas. Então, quem quiser, né, voltar a estudar de maneira supletiva para completar, né, essa formação, especialmente até o ensino médio, né, tão importante para o desenvolvimento do trabalho, entre outras coisas, o Estado também tem que ofertar gratuitamente. Estado, estou falando de poder, tá? E aí, aqui com relação a essa oferta de ensino noturno regular, é muito importante para isso, porque os adultos, eles têm que trabalhar durante o dia, né? Como é que eles vão estudar durante o dia? Eles não têm como entrar numa escola durante o dia. Então, eles têm que ter essa oferta noturna regular, tá bem? E tem que ser adequada às condições dele, né? Como que ele pode estar indo. Mas não é só para adulto, tá, gente? Um adolescente que precise trabalhar, né? Um adolescente em idade de trabalho, né? Já conversamos sobre isso. Ou não? Acho que foi no outro vídeo que eu falei, mas tudo bem, depois eu vou explicar para vocês. Um adolescente que precisa trabalhar para auxiliar na renda da família, né? Acontece, e não consegue, às vezes, estudar durante o dia, mas tem que estar na escola, dos 4 aos 17. Então, tem que ter oferta noturna regular para esses adolescentes também. Se não tiver, não dá para trabalhar, tá? Tem que estar na escola. Entenderam? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte alimentar, transporte, alimentação e assistência social. Olha, assistência à saúde. Olha que importante isso, gente. Dá para estudar de barriga vazia? A gente não consegue nem prestar atenção na aula. Dá para chegar na escola e depois estar doente e não conseguir nem assistir, dormir na sala de aula? Dá pra gente chegar na escola cansado de tanto andar, 30 quilômetros para conseguir chegar na escola,
conseguir estudar e aprender igual? Não dá. Então, olha que lindo esse direito fundamental. Esse direito fundamental, a educação, não envolve somente o ensino. Não é somente eu estar lá na sala de aula, tem uma professora me ensinando. Envolve material didático, que a maioria dos pais não tem como pagar, certo? Não adianta chegar na escola e não ter um caderno, não ter um lápis. Tem que ter esse subsídio, certo? O transporte. Então, assim, com a facilitação, né, o estudante paga MEI e tal, auxilia nisso para que não tenha que andar quilômetros até chegar numa escola. As escolas normalmente também são colocadas em bairros, certo? A cada tantos bairros, cada tantos quilômetros tem que ter uma escola para que as pessoas consigam acessar a pé também, né, sem precisar do transporte coletivo necessariamente, ou seja, para não ser cansativo para as crianças e adolescentes. E também o transporte com relação ao ônibus, né, nessa facilitação do estudante paga MEI, a criança até certa idade não paga, etc. Tudo isso, gente, é facilitação para o ensino, tá? Alimentação. Então, chega lá na escolinha, não tem a merenda? Tem, porque tem criança, gente, que a merenda é uma das únicas refeições que ela tem no dia. Como é que vai estudar com fome, meu povo? Não tem condição. Então, envolve o ensino, prestação de alimentos também. E assistência à saúde, né? Se a criança está lá doente, criança ou adolescente, a instituição de ensino tem sim que auxiliar. Bom, em relação às universidades, o artigo 207 da Constituição Federal fala que elas têm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, tem que ter os três. Estamos falando das universidades públicas, né? Faculdade já tem só ensino, não tem necessariamente pesquisa e extensão. Falando da universidade, né? Universidade, só para vocês entenderem, universidade é porque tem os três: ensino, pesquisa e extensão. Quando é faculdade, é porque não tem os três ainda. Quando se tornar universidade, vai ter os três, ok? E com relação à iniciativa privada, apesar da educação ser um dever do Estado, né? Ou seja, tinha que dar ensino bom para todo mundo tinha que ter direito a não precisar pagar para um ensino para os seus filhos, ok? A iniciativa privada, ela também tem liberdade para prestar a educação. Quais são as regras? Que cumpram as normas gerais da educação nacional, ou seja, as diretrizes e bases da educação, tem que ser autorizada e avaliada quanto à sua qualidade pelo poder público, tá? Então, tem que seguir as normas gerais, tem que ser autorizada pelo poder público e vai ser avaliada pelo poder público, tá? Então, por exemplo, vocês são um exemplo de que estão no ensino privado, vocês estão numa faculdade privada, no ensino superior privado, ok? Então, a ESUCRE, ela segue todas as normas gerais de educação nacional, ela foi autorizada pelo poder público e ela é constantemente avaliada, ok? Então, ESUCRE, top. Enfim, só algumas questões aqui importantes com relação ao ensino, que eu gostaria que vocês soubessem. Bom, com relação à garantia de efetivação do ensino, foi o que eu falei para vocês agora, que não é apenas o ensino em si, mas todas as garantias que são necessárias para a efetivação da educação que estão previstas na Constituição, como alimentação, como transporte, como material didático e etc, tá? E aí, o STF decidiu que a taxa de alimentação, que uma vez era cobrada para as crianças, né, não era nada cobrado, não tinha mensalidade, nada, só a taxa de alimentação, ela é inconstitucional, porque o Estado, para que as crianças estudem bem, elas têm que ter alimentação. E essa taxa de alimentação fazia com que muitas famílias não conseguissem pagar. E aí tinha criança que comia, tinha criança que não comia. E aí ficava lá passando fome, ok? O STF decidiu que era inconstitucional e aí o Estado tem que fornecer todas as garantias para efetivação do ensino. Estado enquanto poder, não esqueçam. Quando eu falar do Estado, o Estado, por exemplo, de Santa Catarina, eu vou falar, ou o nome do Estado, eu vou falar Estado membro, tá? E outra questão importante, muito recente, é com relação ao homeschooling. O homeschooling, gente, é uma possibilidade de ensino domiciliar, onde os pais ou um tutor ensinaria a criança ou o adolescente em casa. Bom, o STF recebeu como uma demanda repetitiva, né, em muitos casos, o recurso que teve origem no mandado de segurança, olha aí, ó, um remédio constitucional, um direito individual, lá do nosso artigo 5º.
que foi impetrado pelos pais de uma menina de 11 anos, que lá de Canela, do Rio Grande do Sul, que o Estado, lá do Rio Grande do Sul, negou o pedido para que a criança fosse educada em casa, tá? E o Estado falou, né, o Poder Judiciário falou que eles tinham que fazer a matrícula na rede regular de ensino, onde até então a menina não tinha estudado. Olha só, até 11 anos a menina estava sendo ensinada em casa. E é obrigatório estar na escola, lembrem? Então, eles fizeram um mandado de segurança, enfim, chegou lá no STF. E o STF negou também essa possibilidade de homeschooling, tá? Negou temporariamente. O que o STF disse? Não tem legislação para regulamentar esses preceitos e regras com relação a essa modalidade de ensino. Se não tem legislação que regulamenta, tem que ir para o ensino regular. Se tivesse regulamentação, poderia usar, né? Porque daí ia seguir as regras, ia comprovar como é que foi feito, por exemplo, uma criança, uma adolescente que chega na idade do terceirão, por exemplo, do último ano, terceiro ano. Aí, como é que comprova para fazer o vestibular? Não tem um certificado, não tem um diploma de formação, então tem que ter uma regulamentação, né? Para ver como que vai ser comprovado, por exemplo, uma prova anual, de que estudou todas as matérias que são necessárias para aquele ano, etc. Enfim, por hora, negado o homeschooling, porque não tem legislação, tá? O dia que surgir, eu, Glaucia, particularmente acho que com relação a isso, com relação a essa educação em casa, talvez com essa pandemia muitas questões vão mudar. Porque não se verificava como que poderia ser essa possibilidade de ensino em casa para cumprir as diretrizes. Talvez essa pandemia tenha dado uma pontinha aí nos nossos governadores, nossos legisladores, com relação a como que isso poderia acontecer. Mas ainda vai demorar, tá, gente? É uma opinião bem particular minha. Bom, vou encerrar esse bloco. Eu já super passei de meia hora, mas é que eu queria fazer tudo de educação completo. E a gente volta para o nosso terceiro bloco.